Olá pessoal, de volta com mais um vídeo da série Neuroaprendizagem, onde hoje eu, professor Wilson Cândido, estarei conversando com vocês sobre autismo e a importância do brincar. Um assunto muito interessante quando a gente fala de aprendizagem pela imitação, aprendizagem pela representação simbólica desse brincar. Então, nesse contexto do autismo, que já falamos, trata-se de um transtorno neurobiológico que compromete algumas áreas cerebrais importantes, que a gente chama de cérebro social, esse conjunto de áreas que nos torna adaptados ou adaptáveis a qualquer ambiente. Tem um ponto ou um elemento interessante dessas áreas cerebrais do cérebro social que vale a pena destacar. São os neurônios espelhos. O que são esses neurônios espelhos? São neurônios distribuídos em algumas áreas cerebrais, especialmente nas áreas frontal e parietofrontal. Neurônios esses, assim como os demais neurônios, encarregados de receber informações e de comunicar essas informações realizando sinapses, trocas de informações de neurônio para neurônio. É esse processo que faz com que a gente abstraia as situações do dia a dia e passe ao longo do tempo a fazer representações a partir disso. A principal função desse neurônio espelho é fazer com que a criança reproduza mecanicamente aquilo que ela vê, imitando as outras pessoas, mesmo sem entender o significado daquilo que está fazendo, para mais tarde, conforme ela for amadurecendo em termos de atividade cerebral, ela possa sair dessa imitação, que a gente chama de imitação social, primeira forma de comunicação que a criança tem com o mundo. Então, ela vai sair dessa imitação mecânica, sem significado para ela, para mais tarde chegar ao ponto de fazer interpretações. Essas interpretações é o entendimento daquilo que ela vê, daquilo que ela observa no dia a dia. O brincar nada mais é para qualquer criança do que a reprodução significativa, né, naquele momento de interação com o recurso lúdico, com o recurso material, concreto, representa nada mais, nada menos do que a forma que a criança tem de mostrar, a partir dessa brincadeira, a partir do uso desse recurso, como ela vê, como ela compreende, como ela observa o mundo onde ela está inserida. É representando os papéis sociais que cada pessoa tem no seu contexto diário, é representando como as coisas funcionam no mundo durante a brincadeira, que a criança vai internalizando, né, a compreensão acerca de como o mundo funciona. Se ela passa a fazer imitações nesse brincar, utilizando-se do jogo, do recurso, do concreto, ela vai mostrando como ela vê o mundo e mais tarde ela passa a entender como esse mundo funciona. A gente chama essa brincadeira de uma brincadeira representacional, ou seja, é a representação social daquilo que a criança vê. Conforme ela vai representando, imitando, ela vai entendendo como as coisas funcionam. Esse brincar é chamado de brincar funcional. Além de ter esse papel importante na imitação, os neurônios espelhos também estão ligados aí à nossa forma de perceber o outro, de imitar, de entender expressões, comunicação não verbal, de se comunicar apenas por gestos, de entender metáforas, piadas, duplo sentido. Tudo isso está ligado aos neurônios espelhos. Mas o nosso foco agora é o brincar como elemento de importância para o desenvolvimento de qualquer criança. E na criança com autismo, esse brincar, ele apresenta-se ou pode apresentar-se de forma pouco funcional ou não tão funcional quanto se espera. Ou seja, a criança não utiliza o brinquedo, a criança com autismo, da forma como deveria utilizar, fazendo representações, imitando, simulando com o brinquedo aquilo que ele representa no contexto social. Então vamos dizer que autistas podem ter dificuldades na sua forma de brincar, tá? Então isso é muito verdadeiro quando a gente diz que muitos autistas, mesmo brincando funcionalmente ou conseguindo representar funcionalmente algumas situações pela brincadeira, pelo brincar, utilizando-se do recurso lúdico, eles podem apresentar uma forma de brincar não funcional, que é aquela que não dá significado ou não faz representação social pela brincadeira. Mas qual a importância desse brincar?
Esse brincar faz com que a gente entenda o mundo e aprenda sobre esse mundo. Se a gente tem prejuízo nessa brincadeira, nessa forma de brincar, a gente já tem aí um prejuízo de aprendizado nessa leitura social e na compreensão do mundo. Então, algumas dicas importantes para profissionais do atendimento clínico institucional, para famílias ou quem quer que acompanhe a pessoa com autismo. Mostre à criança com autismo como manipular os brinquedos que ela tem. O que falar durante a brincadeira pode ser interessante. Né? Brincadeiras de faz de conta, conversar enquanto a criança brinca. Mas ela não interage comigo. Mesmo assim, converse com ela, apesar de que ela não possa, em alguns momentos, te responder, ela está ouvindo e isso pode ser muito significativo para ela. Ofereça ajuda motora durante a execução de uma atividade lúdica. Ofereça ajuda verbal. Mostre à criança como usar o brinquedo de uma forma adequada, mesmo que ela pareça não estar observando você. Utilize reforçadores para manter a atenção da criança com autismo, que não tem aí um interesse muito particular pela fantasia, por exemplo. Utilize do hiperfoco, ela gosta de quê? É a partir disso que a gente pode trabalhar algumas questões. Se ela gosta de carrinho, vamos começar a trabalhar a partir do uso do carrinho, mostrando as partes do carro, como o carro funciona. Então a gente tem que também colocar a nossa criatividade nesse contexto para diversificar a forma de trabalhar esse brincar com a criança com autismo. Pais, terapeutas, brinque com a criança. Estimule nesse brincar a criatividade dela, a imaginação, a fantasia. Faça simulações de situações do dia a dia. Mesmo que ela pareça não estar observando você, alguma coisa vai ficar ali dessas representações que você faz. Realize sons diversos durante a brincadeira, de animais, de transportes, de alguns objetos que têm sons. Evite o excesso de palavras. Isso às vezes confunde. Comandos claros, diretos, com poucas palavras podem auxiliar muito mais do que uma fala extensa que às vezes faz confundir a criança. Brinque promovendo ações que facilitem a troca de olhares, o contato visual, extremamente importante para nossas comunicações não verbais. E a gente já sabe que a pessoa com autismo tem essa dificuldade nesse olho no olho. É importante trabalhar isso. A melhor forma de promover criatividade, fantasia, abstração, né, de tudo que a gente tem no dia a dia como regras sociais, é pelo brincar. É pela experimentação durante a brincadeira. Participe, vá para o chão, sente com a criança, brinque com ela. Mas ela não gosta, insista, respeitando o limite dela, mas insista. Fique ali por perto, mostre que você tem interesse por ela. Né? Brinque com a criança e entre em seu universo. O jogo é a nossa melhor ferramenta de intervenção. Nesse contexto da brincadeira, a gente está construindo também afetividade, um laço entre você e a criança, seja família ou seja profissional de atendimento. Promova trocas com a criança. Respeite e utilize o seu hiperfoco. É muito interessante a gente começar por onde a criança mais tem interesse. Envolva-se de verdade com os interesses e mergulhe nessas brincadeiras que são importantes para ela. Respeite a forma como a pessoa com autismo funciona. Isso com certeza gera vínculos e promove expressões e recepções de afeto, de gestos e ações afetivas que a gente diz muitas vezes que a pessoa com autismo pode ter dificuldade em apresentar. A afetividade se constrói todos os dias. Para isso é importante que a gente experimente. O brincar é uma representação social. O brincar no autista pode apresentar-se pouco funcional. Por isso é importante que a gente mergulhe nesse universo e estimule essa forma de brincar para que ela traga funcionalidade à criança. Não esqueça, até os 7 anos de idade, a neurociência defende que nós apresentamos, enquanto cérebro e janelas de abertura nesse cérebro, milhões de possibilidades para receber informações, para armazenar e para transformar isso em aprendizado. Essas janelinhas abertas são chamadas de janelas de oportunidade. Quanto mais cedo a gente começa o processo de estimulação, quanto mais cedo a gente inicia essas ferramentas importantes no processo de desenvolvimento global da criança, mais chance ela tem de evoluir. E o brincar, o jogo, a brincadeira, tem esse papel de grande relevância no aprendizado global de qualquer criança. Na criança com autismo não é diferente.
Esse foi mais um vídeo da série Neuroaprendizagem. Eu espero estar contribuindo com vocês. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.